Seja muito bem-vinda, pessoa querida e amada ao meu coração, para início desse curso de preparação e previsões astrológicas de 2022. Eu me chamo Gui Macedo, sou astrólogo, trabalho com astrologia espiritual para revelar o teu propósito, a tua missão aqui nessa terra, para que você tenha cada vez mais caminhos claros e assertivos, vencendo as dificuldades, vencendo as autossabotagens, encontrando cada vez mais bons influxos, boas energias no teu coração e de realização. Então eu saúdo a sua divina presença, eu saúdo esse movimento que você tem feito no seu coração de estar aqui, e isso é muito massa mesmo, saber que você está junto comigo nesse momento aqui. E eu quero desejar para você que esse momento seja realmente um marco de transformação, de luz, de entendimento, de compreensão na sua vida, para que você possa ter um 2022 que está apenas começando de uma maneira incrível, de uma maneira muito especial, muito sensacional, porque esse será um dos anos mais importantes dessa década. Por isso que eu estou preparando esse curso, para poder te preparar para esse movimento e você direcionar a tua vida em direção a bem-aventuranças, à luz, a bons movimentos. Então, esse ano é um ano recheado de possibilidades e oportunidades para aquele que tiver os seus olhos vestidos com luz poder aproveitar. E na aula de hoje, que o tema da aula de hoje é o 2022, o ano de Mercúrio e da Lua, eu preparei 7 pilares fundamentais para esse momento da regência, celeste de 2022 e um pilar oculto. Então eu preparei com muito amor e carinho 7 passos para você poder caminhar esse movimento de ascensão, de crescimento ao longo de 2022, e vou trazer eles bem explicadinho, que são 7 pontos muito importantes e espirituais nessa movimentação, e tem um pilar além desses 7, que é o oculto. Esses 7 pilares são os 7 pilares chaves desse ano de 2022 pela regência de Mercúrio e pela uma regência secreta, uma regência essencial, velada, esotérica, oculta. Lembrando, pessoas queridas e amadas ao meu coração, que essa aula é a primeira das 4 aulas especiais que eu separei para vocês. Então é o primeiro passo, é o início. E é muito importante que ao longo da caminhada nós damos continuidade nos passos em direção à nossa realização, que de nada adianta começar algo e não terminar. Então se fará necessário que você vença e rompa a resistência. A resistência é algo que quer te impedir de crescer. Sempre que você vai fazer algo para o teu coração, que vai trazer engrandecimento, que vem trazer luz para o teu ser, a resistência vem e sempre surge alguma coisa para te sabotar, alguma coisa para te desviar do caminho, alguma coisa para te tirar. É ou não é? Vocês já perceberam isso? Então eu quero que nesse momento a gente faça um movimento, um trato aqui, um pacto fiel, todos nós, de começarmos a jornada juntos e demos continuidade nessa jornada juntos, para que as mesmas pessoas que iniciaram esse movimento, para poder receber luz, receber entendimento, que lá na frente, a hora que a gente concluir essa jornada, sejamos os mesmos. Ninguém solta a mão de ninguém. Vamos juntos nessa, dar a mão para a gente poder crescer, para poder florescer e chegar nesse momento. Então eu preparei essa primeira aula com o tema, como eu expliquei para você, que é 2022, a regência de Mercúrio e da Lua. E aí eu preparei na aula da semana que vem eixos, nódulos lunares no eixo Escorpião e Touro, as datas de transformação no teu ano, as datas dos eclipses que você tem que prestar atenção, que serão pontos de virada de chave na tua vida e no teu ano. São datas muito importantes e muito específicas, e eu vou trazer para você, para que quando você esteja vivenciando ela, já saiba exatamente o que ela está querendo dizer, o que está querendo trazer, para você poder desenvolver e florescer cada vez mais o teu propósito, o teu coração. Na terceira aula eu vou fazer a leitura do mapa astral de 2022 aqui ao vivo para você, para a gente poder entender qual que é a essência do ano, com que cara que o ano se apresenta, qual é a energia emocional do ano, como fazer para prosperar financeiramente no ano, como fazer para prosperar nos relacionamentos no ano, como fazer para ampliar os negócios, as viagens, as bem-aventuranças. Então é uma aula completa com uma leitura do mapa astral, a terceira aula, que será numa outra semana. Eu vou passar as datas e vou avisando vocês. E a quarta aula será as previsões dedicadas para cada signo em 2022. Então o teu signo, quem você é, a frequência que você tem,
2022 está pedindo um ponto específico, que você olhe, que você fortaleça, que você cresça dentro do teu coração. Então eu quero estar junto com você do começo ao fim. Como eu disse, eu não estou fazendo esse movimento para mim, porque eu mesmo já sei desse movimento, eu mesmo estudo e aplico na minha vida. Em honra a esse movimento, em honra a vocês que me auxiliam, me ajudam nessa caminhada, para a gente poder manifestar esse conhecimento astrológico, eu estou dando de presente um curso gratuito, que é esse que você está aqui nesse momento, que muitas pessoas cobram por aí esse valor e eu estou querendo dar genuinamente do meu coração e eu não vou te vender nada. Não vou te vender nada no final, é genuíno isso, é genuíno do meu coração e vocês vão ver que esse movimento que eu estou fazendo tem muito a ver com os pilares que eu trarei na aula de hoje. Então eu quero que você aproveite, porque eu estou fazendo isso, disponibilizando do meu tempo, da minha energia, do meu conhecimento para poder ofertar, para você se preparar para esse ano e ser uma pessoa vitoriosa. Por que que é importante conhecer as energias de 2022? Na natureza, no seu ritmo, no seu movimento, existem períodos em que é mais favorável fazer determinadas coisas e existem períodos que é não recomendado fazer outras coisas. Assim como na nossa vida, se vocês forem perceber, tem coisas que são melhores fazer num determinado dia, num determinado momento, e tem outras coisas que, dependendo do momento, é melhor nem ser feito. É melhor nem prestar atenção, nem ligar para isso. E assim é o ritmo do universo, assim é o ritmo da vida. E nós somos parte pertencente a essa grande natureza, a esse grande universo, que ele, com grande benevolência e amor do Criador, de Deus para nós, nos oferta ciclos. Ciclos de expansão, de contração, de crescimento, de recolhimento. E feliz daquele que aprende a observar os ciclos e começa a utilizar esses ciclos da natureza ao seu favor. As civilizações mais sábias que já existiram na humanidade e mais prósperas em todos os níveis, quanto material, quanto intelectual, moral e espiritual, eram civilizações que tinham conhecimento celeste da astrologia e utilizavam esse conhecimento celeste ao seu favor. Então isso já vem de povos muito antigos que eram povos muito felizes e muito prósperos, o povo egípcio, o povo atlante, que eram povos que eram muito avançados espiritualmente. E hoje esse conhecimento, por infelicidade de algumas pessoas, estava em descrédito. E eu venho sendo uma pessoa que venho combatendo a astrologia fast food, que é aquela astrologia básica de horóscopo do dia a dia, aquela astrologia rasa, estereótipo de signo, e venho procurando trazer por uma visão espiritual, como a astrologia, o movimento celeste, pode te auxiliar a decodificar a tua vida para você ter um GPS universal. Então, do momento que você procura se conectar comigo nesse movimento, eu tô aqui, você não precisa conhecer astrologia, não quero que você se preocupe com temas astrológicos, eu não vou ficar falando o astrologuês com você aqui para parecer intelectual, inteligente. Eu quero falar a linguagem do teu coração, a linguagem que conecta o meu coração com o teu de uma maneira clara e fina. Então, nesse momento, eu sou apenas um instrumento. Eu sou apenas um intermediário das estrelas, do cosmos, do plano celeste, para que você entenda e compreenda o que esse momento está pedindo para você. Agora, imagine assim, você precisa sair de um lugar e chegar em outro lugar. Quais são os dois princípios fundamentais necessários para que você chegue nesse lugar que você está querendo? O primeiro princípio fundamental é você saber aonde você está. Então, quando você sabe aonde você está, e o que implica saber aonde você está? É saber o momento da tua vida, é saber aonde está o teu coração, como está a tua vibração, como estão as tuas escolhas, a tua mente, o teu pensamento, o teu sentimento, o teu estado atual. Então, esse é o teu posicionamento, não num posicionamento de altitude e longitude aqui na Terra, mas um posicionamento celeste, um posicionamento espiritual. Então, é necessário você saber aonde você está. E para você saber aonde você está, se faz necessário esse autoconhecimento espiritual de olhar para dentro de si e de se compreender. E o segundo movimento para se chegar aonde se quer é algo simples, é saber para onde ir. Porque para quem não sabe aonde ir, qualquer caminho serve. Para quem não sabe o que quer, qualquer coisa serve.
Então você está tomando uma decisão nesse exato momento de querer escolher o teu caminho e fazer com que 2022 seja uma terra próspera, linda, repleta de frutos, porque você está utilizando o conhecimento celeste ao teu favor, plantando sementes para poder manifestar luz, bem-aventurança, prosperidade, bons relacionamentos. Então você está saindo de um posicionamento passivo e vindo para um posicionamento ativo. Só que aí tem um terceiro elemento que eu quero apresentar para você. Eu falei que tinham duas coisas fundamentais, mas tem um terceiro elemento, que você precisa de um guia, de um mapa, de um direcionamento. Hoje em dia, nós temos o Waze, né? Nós temos o Waze que a gente coloca ali, qualquer lugar a gente chega. Ele é um GPS, nos mostra o caminho, as melhores rotas, o caminho que a gente poupa mais tempo, o caminho que é mais tranquilo e mais seguro, aonde que realmente é melhor a gente poder seguir. Nesse projeto de um trânsito, de um deslocamento normal, existe o Waze. E num deslocamento espiritual, num deslocamento para a tua vitória, para a tua ascensão, para aquilo que você nasceu para ser, para aquilo que você veio desenvolver na tua vida, existe também um GPS. Só que esse GPS é um GPS universal, que se chama astrologia espiritual, que é o que eu quero com você nesse momento, trazer esse GPS universal para que você saiba exatamente aonde você está nesse momento da tua vida e onde você tem que chegar nesse momento em 2022 para poder se realizar em todas as potencialidades dentro do teu ser. Agora pensa comigo, o que acontece com a pessoa que sabe onde está, sabe onde quer chegar, mas não sabe qual caminho percorrer, não tem um GPS universal, não sabe por qual rua, por qual estrada, qual o movimento que vai, o que acontece com essa pessoa? Agora pensa comigo, 2022, sendo um ano dos mais importantes dessa década, e a pessoa não para um tempo para poder observar o que esse momento está pedindo para ela, ela pode até saber quem ela é, ela pode até saber onde ela quer chegar, mas ela não vai saber como ir, não vai saber como chegar naquele movimento. Qual é o melhor caminho? Qual é a rua mais límpida, mais sinalizada, mais clara, mais larga, mais curta para poder se chegar? Então provavelmente essa pessoa vai dar muitas voltas e não vai chegar em lugar nenhum. Isso se chegar lá, isso se chegar lá. E vamos lá, 2022. Gui, explica para mim, bem direitinho, o porquê que esse ano é um dos anos mais importantes dessa década, que vai até 2030, né? Por que é um dos anos mais importantes? Preste bem atenção, pessoa querida e amada. Nós estamos, nesse exato momento, perto de uma conclusão, perto de um encerramento de ciclo que se iniciou em 2020 com algo chamado pandemia. Ainda estamos vivenciando reflexos disso, estamos vivenciando essa energia, mas estamos perto de uma consolidação de um ciclo, e essa consolidação desse ciclo, tudo que você decidir, e eu vou te explicar bem direitinho por quê, tudo que você decidir em 2022 reverberará de uma maneira muito grandiosa até 2026, que será um momento de grande transformação na humanidade. Então você está fazendo um processo, por isso que eu coloquei preparação para 2022, para você preparar o teu terreno, preparar a tua energia por tudo que está por vir nesse movimento no universo. Então vem coisas muito grandes aí em 2026. Ó, tô falando aqui em 2022, anota aí, que em 2026 vai acontecer um movimento muito forte na humanidade, muito forte, muito parecido com o que a gente teve em 2020, só que de uma maneira diferente, mas a essência será a mesma e serão poucos que estarão preparados para esse movimento. E 2022 é um ano de fecundação. O que é fecundar? É fazer germinar, é emanar vida em um determinado aspecto e lugar. Então, nesse movimento, é muito importante que esse ano de 2022, seja o ano decisivo da tua vida em algumas escolhas, em algumas ações, em alguns movimentos, porque tudo que você plantar nesse ano irá germinar de uma maneira muito grande e muito forte. Agora pensa comigo, quem planta erva daninha, quem planta espinho, colhe espinho e erva daninha. Agora quem planta jasmim, quem planta rosa, quem planta girassol, colhe girassol, rosa, jasmim.
Então o poder está na tua mão. Tudo que plantar fecundará nesses próximos anos. Por isso que essa força, e vocês vão entender ao longo dessa aula, é muito importante que você plante nesse momento. E eu defini 7 pilares fundamentais para esse teu 2022, ligado com a regência de Mercúrio nesse ano, que eu vou te explicar bem direitinho isso, e um pilar oculto. Um pilar oculto que vai ser a base oculta que está escondido de tudo isso, que se a humanidade não prestar atenção, não vai adiantar de nada poder plantar. Então preste bem atenção, pessoa querida e amada ao meu coração. Cada ano, lembrando que o verdadeiro ano novo da humanidade é no dia 20 de março, que é quando o Sol volta novamente para o primeiro grau do primeiro signo do zodíaco, onde acontece a verdadeira renovação de energia astral no universo, é onde verdadeiramente nós inteiramos uma mudança de ciclo. O verdadeiro ano novo da humanidade é no dia 20 de março. Então sempre que eu estiver falando para você do ano de 2022, ele vai do dia 20 de março de 2022 até o 20 de março de 2023. São 12 meses, então eu estou fazendo esse movimento um pouquinho antes para justamente te preparar para todo esse movimento, para toda essa energia que está chegando para você com esse verdadeiro ano novo que está chegando. E cada ano, pessoas queridas amadas, tem a regência de um astro no céu, que é como se ele fosse esse regente da grande orquestra que é a natureza. Esse movimento da natureza, cada ano ela é banhada com novas vibrações e energias. 2021 até março de 2022, que nós estamos ainda na energia de 2021, o astro que regeu foi o astro dos relacionamentos, do dinheiro, dos valores, das posses, dos amores. Foi Vênus. E eu senti muito a presença de Vênus em 2021. E eu acredito que você também sentiu. Essas duas áreas, tanto o trabalho quanto o relacionamento, foram as grandes áreas afetadas em toda a humanidade nesse ano de 2021. E ainda está acontecendo. E ainda está numa movimentação disso. E quando tiver a virada do verdadeiro ano novo, no dia 20 de março, ocorrerá o verdadeiro aniversário da humanidade e terá uma mudança vibracional em toda a natureza, que ao invés do astro Vênus estar regendo, será o astro Mercúrio que regerá todo esse novo ano. O astro Mercúrio, independente do signo que a pessoa seja, independente de onde ela more, independente que ela acredite ou não nisso. Então, o grande regente, que todas as coisas receberão uma energia mercuriana, esse grande regente é Mercúrio. Todas as coisas serão banhadas por essa energia. Agora, aqueles que não conhecerem essa energia espiritual, sujeito a entrar em confusão, eu vou mostrar muito para vocês isso que vai acontecer, e aqueles que entrarem em frequência com isso vão ter toda a possibilidade de manifestar novos caminhos, novos conhecimentos, novas comunicações, novas interações, novas vivências, novos negócios, um novo empreendimento. E eu vou trazer esse passo a passo para você aqui agora, porque nós estaremos entrando sobre essa regência de Mercúrio nesse exato momento no ano de 2022, com o ano novo a partir do dia 20 de março. Então, toda a natureza ganhará uma nova energia, que a humanidade, acreditando ou não, conhecendo ou não, receberá essa influência. Ficou claro para vocês, pessoas queridas e amadas, que 2022 é um ano de Mercúrio, porque terá essa mudança vibracional na natureza e todas as coisas ganharão uma energia mercuriana, que é o que eu vou explicar para você nesse exato momento, com os 7 pilares, o que representa, o que é. Ficou claro? Que eu quero que fique bem entendido para você. O regente de 2022 é Mercúrio. E aí eu quero que vocês prestem atenção nas minhas falas, e se algo marcar o teu coração, alguma frase, alguma fala, algum sentimento, grava isso dentro de você, porque vai fazer parte do nosso desafio depois. Então guarde, preste bem atenção no que eu estou falando, para ver se realmente esse movimento celeste está em sintonia com o teu coração, para você poder manifestar isso. Preste bem atenção. Vamos lá. Mercúrio é um astro que lá no céu representa a comunicação, a fala, a escrita, os negócios, as interações, a troca, a venda,
as negociações tendo essa força mercuriana. Lá no céu ele rege isso, correto? Aí por um princípio hermético chamado correspondência, o que está no alto está embaixo, o que está embaixo está no alto, o que está dentro está fora, o que está fora está dentro. O macrocosmos dentro do microcosmos e vice-versa, isso representa que não é somente Mercúrio lá no céu que estará regendo a natureza. Você tem Mercúrio dentro do teu ser e dentro do teu coração. Quando você se comunica, quando você fala, quando você interage, quando você aprende, quando você escreve, quando você troca, quando você compra, quando você vende, você está ativando essa força mercuriana dentro de você, porque nós somos filhos das estrelas, feito de poeira estelar. Então, quando conhecemos isso, conhecimento celeste, estamos conhecendo a nós mesmos. Então, é uma regência de Mercúrio na natureza, e ele representa o nosso corpo de luz mental, a nossa mente, e dentro da mente está tudo isso. Nós conhecemos a nós mesmos e sabemos como manifestar isso. Mas para poder ficar bem entendido para você, eu quero que você, se você tiver nesse momento papel e caneta, pegue na tua mão agora, para você poder anotar. Elimine todos os ruídos que estiverem ao teu redor e se concentre aqui nesse momento, porque eu vou começar a trazer os 7 pilares fundamentais de 2022 e no final vou revelar um pilar oculto, misterioso, que fundamenta toda essa base, todo esse entendimento. O primeiro pilar chama-se plano mental. De novo, o primeiro pilar de 2022 chama-se plano mental. Gui, o que é o plano mental? O que isso representa? O universo é mental, o todo é mente. Já dizia Hermes Trismegistus. Isso mostra o quê? Que tudo que acontece no universo começa primeiro dentro da mente infinita de Deus e depois manifesta-se toda a criação, todo o movimento, e os seres humanos individualmente são dotados com a possibilidade, com um atributo concedido por Deus de ter uma mente para poder perceber, conhecer Deus, a espiritualidade, a vida, experienciar, setorizar, dar nome. Então tudo começa pela mente, o universo é mental. Se eu pedir para você, nesse momento, construir uma cadeira, o que você vai fazer? Você vai sair tropeçando na cadeira, no martelo, na madeira e vai construir ela? Não. A primeira coisa que você fará é mentalizar. Tudo que é construído no universo precisa de um processo de mentalização. E Mercúrio, sendo o regente desse ano, esse é o primeiro pilar, porque tudo estará dentro da sua mente em 2022. A sua mente é como se fosse um laboratório, um celeiro, onde você cultivará todas as suas metas, os seus objetivos e os seus propósitos em 2022. E o que eu estou falando para você transcende lei da atração, transcende mentalização positiva, transcende meditação. É um atributo de concentração mental nesse momento, para que você concentre a tua mente, e eu vou te explicar por onde que ela pode caminhar em 2022, e você canalize ela de uma maneira positiva. Platão falava do plano das ideias. O que é o plano das ideias? É aonde está o molde, a forma primordial de todas as coisas. Primeiro precisa ser manifestado nesse plano das ideias, no plano mental, para depois poder manifestar no plano material, no mundo e na Terra. É impossível você fecundar, prosperar, crescer, desenvolver se você não tiver uma mente equilibrada e concentrada na luz e no teu crescimento. Sendo assim, é importantíssimo que em 2022 você esteja entendendo, compreendendo claramente que os teus pensamentos estarão muito mais acelerados, muito mais movimentados e carregados de energia. De energia do quê? Cocriação, de criação das coisas. Porque tudo que você mentalizar e pensar em 2022 vai ganhar muito mais força de movimento e de ação para a tua vida.
tudo em 2022 começará pelo pensamento, pela mente. E aí a importância, vocês vão ver ao longo da aula que os pilares se relacionam, a importância de você manter a tua mente límpida, clara e concentrada. E para você poder entender isso, eu quero manifestar para você dois aspectos da mente. Que um aspecto para poder ter essa mentalização é a fantasia, que é o aspecto negativo, e tem o aspecto positivo, que é a imaginação. 95% da humanidade vibra no processo mental no aspecto fantasioso. E eu vou te explicar exatamente o que isso quer dizer. O que é a pessoa vibrar no aspecto mental fantasioso? Quantas e quantas pessoas eu, você, nós conhecemos, você pode ser uma dessas pessoas também, que fica fantasiando aonde quer chegar, o que quer fazer, o que quer conquistar, o que quer construir, os objetivos que quer chegar, mas não age. Ou seja, fica num processo de fantasiar a ideia, fica nesse estímulo que é prazeroso, em determinado momento, de ficar pensando, ficar fantasiando aonde se quer chegar. Só que a fantasia, ela é um lado negativo, a fantasia é o lado negativo da mente. Então a pessoa só pensa, planeja, estrutura e não faz nada. Agora, esse lado também estará potencializado em 2022. E a pessoa que não souber disso tenderá ainda mais a fantasiar as coisas e não agir. Então ela achará que estará cheio de planos, cheio de metas, cheio de estruturas, planejando, pensando, mas pouca realização, pouca ação ativa. A fantasia é algo passivo. E quando a pessoa está fantasiando as coisas, ela está olhando e vendo a vida passar. Ela está contando um conto de fadas para ela. Então a pessoa, nesse ponto, ela fica apenas fantasiando as coisas. E eu não quero que você fique nesse nível. Eu quero que você fique no nível da imaginação, que é o aspecto positivo da mente e do plano das ideias. Já é nítido no nome a diferença de um para outro. A imaginação tem a palavra ação na própria palavra. Então é algo ativo perante o universo. Eu imagino, porque tudo vem da minha mente, o universo é mental, mas eu ajo com aquilo. Então aquele que regar o seu ser em 2022 com imaginação, imaginar e agir, ganhará todo um influxo, bênçãos da natureza, para que a natureza impulsione essa pessoa em direção a qualquer objetivo que ela queira nesse ano. Seja de relacionamento, seja profissional, seja de financeiro, seja de estudo, seja de mudança, qualquer um. Então precisa imaginar, acreditar, crer, ter fé verdadeiramente nesse teu propósito e agir. Um lema de 2022 é começar agora e melhorar depois. Então dar o primeiro passo, o primeiro sopro, o primeiro movimento em direção a algo novo, algo espiritual desse movimento, para que aí as coisas cheguem cada vez mais a novos horizontes e a novas possibilidades. Então é um ano para que aquele que estimule e pinte a sua tela mental com a imaginação receberá lindos e belíssimos influxos da natureza. Então é imaginar mesmo. Imaginar aonde se quer chegar, o que se quer fazer, qual o objetivo que se quer alcançar e agir de uma maneira proativa em direção a isso, porque esse ano de 2022, será assim, muito rápido. Terá um tufão de vento guiando as pessoas. Pode guiar para um abismo, pode guiar para um paraíso. Depende da tua escolha. Então, quanto mais você enriquecer o teu plano mental, trabalhar a tua mente positivamente, o teu plano material em correspondência acompanhará essa prosperidade.
em correspondência chegará todo um movimento. Então, o ano de 2022, o primeiro pilar é a mente. E nós percebemos o tanto de coisas que existem hoje em dia para poder distrair a pessoa do objetivo dela, tudo através da mente. E vocês vão acompanhar comigo ao longo dessa aula. Ficou claro para vocês, pessoas queridas e amadas, que a mente é o nosso primeiro pilar, a importância da imaginação, de estar ligado nessa força da imaginação e de vencer a fantasia. Segundo pilar de 2022, pela regência de Mercúrio. Segundo pilar, prestem bem atenção. O segundo pilar é a comunicação. Anotem aí, comunicação. Primeiro pilar, plano das ideias. Segundo pilar, comunicação. Quando eu falo comunicação, é natural do ser humano pensar já direto na fala e na escuta. Essa é uma das manifestações da comunicação. A comunicação representa tudo que conecta dois pontos e esses dois pontos se interagem mutuamente, estão se comunicando. E existem diversos tipos de comunicação presentes no universo. Nesse momento você está se comunicando aqui comigo, tá? Me ouvindo, e eu estou falando, é uma comunicação. Ao olhar esse cenário aqui, que foi muito bem preparado pela Store Media, aqui com muito amor e carinho, tá tendo um outro tipo de comunicação com vocês. Desde o posicionamento dos livros, desde o posicionamento dos cristais, a luz rosa, a luz roxa, tá comunicando algo para vocês. O jeito que eu tô, a minha vestimenta, a minha aparência, a minha expressão, a minha movimentação, também tem a presença, né, dessa linguagem, dessa comunicação. Tudo é linguagem, tudo é comunicação. Então não é somente a fala. Então o segundo pilar de 2022 será a comunicação. Tudo que conecta dois pontos e esses dois pontos interagem. E aí existem dois lados da comunicação, seja de qual natureza for. Existe aquela comunicação com ruído e existe aquela comunicação com limpeza, com clareza. O que é a comunicação com ruído? Vocês vão perceber ao longo desse ano de 2022 que está chegando cada vez mais informação, conhecimento, que na verdade não é nada útil e nem que agregue, é ruído. É ruído. Ruído é aquele chiado, sabe quando a rádio está fora da estação? Que fica aquele chiado, que tem algo comunicando, mas não está claro. Então, essa comunicação ela traz um ruído. É só vocês observarem o quanto de comunicação, ruído está chegando para as pessoas. E preste bem atenção, esse é um ano de Copa do Mundo e um ano de eleição. Então a comunicação estará muito exacerbada e desestabilizando as pessoas que não estiverem conectadas com isso. Então muita informação por ser um ano mercurial, as coisas rápidas chegando, mas se a pessoa não estiver conectada para com isso, ela vai ouvir ruído e ela trará ruído para dentro de si, que esse ruído afetará a vida dela. Então, se faz necessário que a pessoa filtre, inclusive, as informações que chegam até si. Nesse momento, você está me ouvindo aqui, está se comunicando comigo e está escolhendo uma comunicação de limpeza. É só você observar como você está se sentindo nesse momento. Está elevando a tua vibração, está elevando a tua consciência. Então é uma comunicação que eleva, que traz a presença do belo, traz a presença de Deus, que nós estamos estudando a natureza aqui juntos, e o ano, essa criação de Deus, graças a Deus podemos ter essa oportunidade. Então por essa escolha você já está alimentando o teu ser com uma comunicação com clareza, com limpeza dentro do teu coração. Então se faz muito necessário que você selecione muito bem quais são as fontes de comunicação que você está bebendo. E você bebendo dessas fontes de comunicação é como você se comunicará com a vida. Você está investindo muito mais tempo em saber da vida das outras pessoas, em saber de frente para trás a vida de uma pessoa que está no Big Brother, de ficar falando da vida dessa pessoa que está articulando com a outra,
Ou você sabe muito mais a respeito da tua vida, de onde você vem, para onde você vai, o que você tem que fazer. Tudo é uma questão de escolha. E a comunicação é um alimento do espírito. Quando o espírito ele faz esse refinamento, essa depuração de como ele se comunica, com que ele interage, com que ele se conecta, ele se eleva. Aí ele começa a entender coisas que dificultavam o caminho dele e começa a compreender. Você começa a compreender o que pode abrir o teu caminho, porque você está refinando a tua percepção. E é muito nítido você perceber o ruído e a limpeza da comunicação. Eu peço que você coloque, em algum momento, o ruído da televisão no YouTube para você poder ouvir o chiado. E depois coloque uma música clássica para você ver a beleza, a harmonia. O ruído, ele desestabiliza, desequilibra. A harmonia, a limpeza, ela traz equilíbrio, traz bem-estar, traz concentração. Então é um momento de você filtrar muito bem essa dualidade, que será um ano muito dual. Dualidade terá muito dois aspectos, duas faces às coisas. E se faz necessário que você filtre, com muito amor e carinho, do que você está bebendo, de qual fonte você está bebendo de comunicação e como que você está se comunicando. Agora, num outro nível, como você está se comunicando com você mesmo? Você está ouvindo com clareza o teu próprio coração? Você está ouvindo a tua mente com assertividade? Ou nessa comunicação está tendo ruído, está tendo interferência? O que está precisando para você refinar essa sintonia do teu coração, da tua mente com o teu propósito? Será que está precisando limpar algumas coisas dentro de si, limpar os pensamentos, limpar as ideias, limpar os sentimentos, para que você possa ter uma comunicação mais clara com você? Porque eu só sei o que eu quero do momento que eu sei quem eu sou, e eu só sei quem eu sou do momento que eu me escuto, e eu busco recursos para isso. Então se faz necessário que você escute o teu coração e, nesse sentido, limpar a comunicação. Comunique-se de uma maneira melhor e mais clara com você, se escute, porque você dá sinais para você mesmo o tempo todo. E muitas vezes você não presta atenção porque está conectado com outras coisas externas que são apenas ruídos para você. Então observe esse tipo de conexão sua. Uma conexão mais elevada. Você está bem conectado com Deus? E aqui eu não estou falando de religião nenhuma. Estou falando da luz primordial, da luz que abençoa, que faz todo esse cosmos, toda essa natureza brilhar, dançar em harmonia e em ritmo. Você está sintonizado em algo que te eleva, você está se comunicando com algo maior, tendo essa fé, acreditando em algo maior, que nesse universo tem um ser que arquiteta, que rege tudo isso. Então que você se comunique de uma maneira ativa, comunicação, está presente essa força também, de uma maneira ativa, inclusive com a natureza, com Deus, para que você possa ter cada vez menos confusão, porque pelo excesso de informação e ruído traz confusão para as pessoas parecem que estão andando, mas ficam se rodeando em círculos, e tenha cada vez mais clareza de entendimento e de compreensão. Então isso é muito importante. Para deixar de ser uma pessoa confusa, se faz necessário limpar os canais de comunicação com a espiritualidade, com o coração, com a mente, com Deus, para poder ouvir os sinais do que você precisa fazer nesse ano. Então o segundo pilar é o pilar da comunicação, que gera todo esse processo de conexão com as coisas. Terceiro pilar, pessoas queridas e amadas ao meu coração, anotando aí, dessa regência mercurial, terceiro pilar que é muito importante: aprendizagem e ensino. Aprendizagem e ensino. 2022, ele é um ano regido por Mercúrio, e Mercúrio ele é o astro ligado com a comunicação, com a fala, com a escrita, como vocês estão vendo, e ele é o nosso corpo de luz mental, está ligado com o aprendizado e com o ensino. Com o aprendizado e com o ensino. Então será um ano muito importante e que a natureza estará toda alinhada, toda organizada para aqueles que quiserem fecundar e iniciar um novo projeto, um novo momento, um novo conhecimento, tanto buscar entender isso, compreender isso, quanto também compartilhar, ensinar, transmitir ao longo desse movimento. Então será o melhor ano que nós teremos nessa década, tá? O melhor ano que nós teremos nessa década para aquele que quiser se preparar, que quiser buscar conhecimento, especialização, aprimorar o seu entendimento, seja de qual área for.
é o melhor ano para essa realização. E aí existem duas manifestações naturais ligadas com a aprendizagem, que é a ignorância e o conhecimento. Tem dois polos, como tudo na natureza, é um ano dual. É um ano dual, tem duas maneiras, a ignorância e o conhecimento. A pessoa, quando ela é ignorante eu estou falando na ausência de luz, na ausência de conhecimento, ela é uma pessoa que vibra em uma escassez, tanto intelectual, quanto moral, quanto espiritual, quanto emocional, quanto financeira. Pessoa que é ignorante, porque a ignorância muitas das vezes é uma escolha ativa da pessoa permanecer naquele estado inerte de ignorância. Ela se ausenta da força da prosperidade, da força do crescimento e da luz. Ela fica vibrando de uma maneira passiva, numa zona de conforto. Isso é muito sério. E se vocês forem perceber quantas e quantas pessoas, ligando com o segundo pilar, estão consumindo informações, comunicando com coisas inúteis e continuando ignorantes. Gui, como saber que algo me torna ignorante? Se depois daquela experiência você não cresceu nada. Se você não cresceu nada, não teve nenhum novo entendimento, nenhuma nova percepção que tornou a sua vida melhor, você continuou no mesmo estágio, aquilo não tirou do teu lugar, não te tirou do lugar para um lugar melhor, e isso fez com que você continuasse ignorante num determinado sentido. E nós percebemos que muitas das coisas que acontecem com a humanidade é porque elas não buscam conhecimento, que é o outro polo da ignorância, que é a busca por conhecimento. E o conhecimento, ele tem uma ligação direta com a verdade. Por quê? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então o conhecimento é luz. Do momento que eu conheço algo, que eu busco entender melhor, eu sei como utilizar isso na minha vida, e aquilo me liberta de algo. Do quê? Da ignorância naquele determinado aspecto. Eu saio de uma posição de refém e começo a vibrar numa posição de liberdade e de movimento. E muitas pessoas hoje estão achando que são libertas, mas estão de libertinagem e ignorantes, ao invés de se ligar no verdadeiro conhecimento, em buscar mais luz, entendimento de quem se é, para onde se vai e o que se tem. Então, dentro desse sentido e desse aspecto, é um ano muito importante para que você busque conhecimento, a verdade do teu coração, amplie os teus horizontes de entendimento para que a estreiteza das paredes mentais que ainda habitam dentro de você sejam alargadas ou muitas vezes quebradas, o que nós conhecemos como comumente crenças limitantes. Então será um ano muito dual, que as pessoas ficarão presas ou nas crenças limitantes dentro delas, ou ficarão libertas da maneira positiva, com liberdade, pela expansão e pela busca de conhecimento. Esse é um ano que, para quem investir em conhecimento, fecundar um novo momento, uma nova ideia, já abrirá portas que reverberará até 2026 e daqui para frente, porque é um ano de fecundação. Eu mesmo já estou me programando para poder estudar. Nesse momento já estou fazendo um curso, já estou para fazer outro curso, já estou para poder desenvolver cada vez mais, porque eu quero estar livre, quero conhecer a verdade e poder aprender com isso. Então, aprender, trazer para dentro de si, é um ano de aprendizagem, de aprendizado, para poder ter o conhecimento. E aí esse conhecimento, juntando com a comunicação, tem que também vir com um movimento de ensino, de ensinar, de transmitir o conhecimento. Por quê? Aí você pode pensar, Gui, o que eu vou transmitir de conhecimento? Mas se você buscar ampliar os seus horizontes, buscar a luz, falar até dessa live para alguém, você já está transmitindo conhecimento, está levando liberdade para a pessoa ao invés de ignorância. Porque pessoas bloqueadas bloqueiam pessoas, pessoas libertas libertam pessoas. Então eu quero que você se liberte cada vez mais. E aí o ensino é o ato, o dom de compartilhar. Porque de nada vale se conhecer e se saber e guardar para si. Porque a força da doação, do servir, do compartilhar, do ensinar,
é uma força poderosíssima no universo que manifesta abundância em todos os níveis, tanto financeiro, material, espiritual, intelectual do ser. Agora pensem comigo, quem é o ser mais benevolente, que mais ensina, que mais doa no universo? Deus. Deus é o ser mais abundante no universo. E por que Deus é o ser mais abundante do universo? Porque Ele a todo momento compartilha e doa. Doa a luz, doa ciclos, doa o dia, doa a noite. É uma doa amor, doa paz. É uma constante doação e abundância que vem de Deus. E Deus representa a prosperidade máxima porque Ele compartilha, porque Ele doa. Então, se você quer atingir, chegar cada vez mais nessa abundância, você precisa ser feito à imagem e semelhança dele, refletir ele na sua vida com as suas ações, que você manifestará a abundância no teu ser. Então, a abundância vem do compartilhar, do doar, do servir, do manifestar a luz. Quanto mais eu faço isso para o outro, mais eu recebo para mim. Por que eu estou fazendo um curso que eu poderia estar cobrando pelas aulas que eu estou dando aqui facilmente 997, facilmente. E eu vejo muita gente cobrando. Mas em outro momento eu vou fazer um movimento mais forte para quem quiser. Mas nesse momento, por que eu estou doando? Porque eu quero ser a imagem e semelhança do meu Criador. Quero trazer abundância para a minha vida. Porque de nada valia esse conhecimento, eu já sei. Eu já sei aplicar em mim, já sei aplicar na minha vida, já sei o momento de fazer, de aplicar, de fazer tudo certinho, eu sei. Mas se ficasse só para mim, eu não estaria sendo um filho de Deus. E eu quero ser um filho de Deus para poder servir, para poder compartilhar, para trazer luz, para que juntos possamos crescer. E que essa mensagem aqui agora você leve para muitas mais outras pessoas dentro do teu coração. Sirva com o que você tem, independente do que você faça, independente do que você seja. 2022 é um ano para você buscar mais luz, buscar mais entendimento e compartilhar, ensinar, transmitir. Porque às vezes o pouco que você sabe é muito para quem recebe. E tem uma frase do bem-amado Ariano Suassuna que eu gosto muito, que ele diz assim: como sei pouco e sou pouco, faço o pouco que me cabe, me dando por inteiro. Então seja por inteiro na tua vida e na vida das pessoas. Ficou claro, pessoas queridas amadas, 2022 um ano para buscar investir em conhecimento, em aprendizado, seja no que você estiver sentindo dentro do teu coração, e também compartilhar, manifestar, doar para com as outras pessoas, para que você traga essa força da abundância dentro do teu ser, ensinar, porque aí eu já emendo, porque eu já estou emendando, tá? No quarto pilar, que o quarto pilar é a partilha do conhecimento. Então esse é o quarto pilar, por isso que eu já fiz esse link já, da aprendizagem e do ensino compartilhar conhecimento. Que o partilhar o conhecimento é o quarto pilar de 2022, representa esse ato de ser imagem e semelhança de Deus e manifestar a abundância na sua vida. Agora pensa comigo, se o ato de compartilhar, de ensinar, de trocar, de viver, de querer compartilhar uma boa visão, uma luz, uma verdade para uma outra pessoa é o sentido de abundância, eu quero que você me diga se a pessoa reter em 2022, não querer compartilhar, querer tudo só para ela, num movimento de egoísmo, quero tudo só para mim, não quero dividir. Em uma palavra, o que pode acontecer com essa pessoa? Em qual frequência que ela vai estar vibrando? Se compartilhar é abundância, em qual frequência ela vai estar vibrando? Escassez. Então, a pessoa que quer vibrar numa frequência de abundância em 2022 precisa adquirir para ela e querer repartir para com todos. Iluminar desde a família, desde os amigos, desde as pessoas próximas, com todo mundo esse movimento. Porque se a pessoa não fizer isso, ela vibrará numa frequência de escassez. E aí dinheiro não chega, profissionalmente não evolui, não se desenvolve, as bênçãos de 2022 chegam, a pessoa fica travada. É como se o grande universo, Deus, a luz, fosse como um grande rio, infinito, abundante. É só a pessoa fluir, continuar fluindo, servindo, doando, mas se ela quer reter para ela, ela coloca uma barragem no meio daquilo.
e começa a represar. E começa a se tornar uma água parada, um movimento que faz com que aquela água que era pura, límpida, que onde ela tocava, manifestava luz e vida, se torne um movimento de secura, de escassez, de impureza. Então é importantíssimo que você não guarde as coisas nesse ano de 2022. Porque a abundância vem da multiplicação. Então esse conhecimento que eu estou trazendo para você, eu quero que ele se multiplique. Então esse movimento é uma força multiplicadora. Quanto mais você doa, quanto mais você serve, mais você multiplica na tua vida. Então muitas vezes as pessoas só pensam em fazer dinheiro, em ter posição social, em fazer um movimento. E agora pensa, eu vou dar um leve sinal do pilar oculto. Do que adianta tudo isso se você não servir, se você não ajudar o próximo? Não vai adiantar de nada, não chega a lugar nenhum. Então o quarto pilar, a partilha do conhecimento. Assim como se você pegasse fios de vosso coração e tecesse um pano para poder cobrir os seus vossos bem-amados. É como se você construísse uma casa para poder acolher os seus vossos bem-amados. Então partilhar conhecimento vem do teu coração num ato de amor para com as outras pessoas. É um ato de amor seu para com toda a natureza que você tocando deixa aquele perfume de luz, deixa aquele perfume de amor por onde você for. Você está banhando, vestindo as outras pessoas com bom e um leve sentimento. Quinto pilar de 2022, as trocas e os negócios. Será um quinto pilar de sustentação de 2022. As trocas e os negócios. Gui, o que é troca? Explica para mim. É quando eu dou algo para você, você recebe e me dá uma outra coisa em relação ao que você recebeu. O comércio é uma troca, né? Você vai lá, compra um produto, você dá o teu dinheiro, recebe esse produto. Então você trocou. E tudo no universo tem essa presença da troca. E aí tem dois sentidos da troca. Um da mudança, que eu vou explicar mais pra frente, e a troca nesse sentido de ofertar e receber e vice-versa dentro desse movimento. Então será um ano muito forte para questões comerciais. Toda essa questão de troca. E eu tô falando não é somente para quem vende um serviço, para quem compra um serviço. É um ano muito importante para você, de novo, investir algo para poder receber algo. Então essa força da doação e do recebimento estará muito mais ativa do que os outros anos. Entra essa força da movimentação. Então eu faço, eu recebo, eu faço. E isso tanto no nível material, profissional, de dinheiro, como fazer isso. Eu vou investir em um conhecimento para poder me aprimorar e receber uma oportunidade de aplicar isso. Então a resposta do universo vai estar muito mais rápida em 2022, por essa movimentação. Então logo que você já ofertar, o universo já vai te devolver com muita rapidez. Seja numa natureza negativa, seja numa natureza positiva. Então esse movimento de troca será muito rápido. Então observe muito esse processo, como você tem feito, como você tem investido o teu coração, o teu tempo, o teu dinheiro, a tua mente, no quê e o que você está recebendo disso tudo. Então é um processo muito importante para quem lida com comércio, com venda, com troca, com comunicação, com interação, está mais ligado ainda. Mas independente de você não trabalhando com isso, você está trocando constantemente. Qual é a qualidade do que você está ofertando, seja mentalmente, na tua comunicação, no teu sentimento, no teu jeito de ser, e a qualidade do que você está permitindo receber também. Porque aí entra um movimento de amor próprio, de se permitir também receber coisas boas. Então, qual é a qualidade do que eu estou recebendo de uma pessoa? Qual é a qualidade do que eu estou recebendo no meu trabalho? Qual é a qualidade do que eu estou recebendo na minha vida? E como é que eu faço para melhorar a qualidade daquilo que eu estou recebendo? Eu troco, eu mudo a frequência
e começo a emanar algo mais elevado, com mais conhecimento, com mais verdade, e começo a receber também em correspondência, porque o universo é justo, essa mesma vibração para mim. Então é muito importante que você observe como você tem trocado com todas as coisas, com todas as coisas. E aí tem também a relação de negócios, né? Negócios você pode só pensar que é no sentido empresarial, no sentido de comércio. Vou te apresentar outros sentidos. Negócios é tudo que acontece uma negociação entre duas partes que elas entram em um acordo para poder vivenciar algo. Então, muitas vezes nos negócios tem a presença de um contrato. E Mercúrio rege os contratos. Então, vou te dar exemplos de negócios que têm outros nomes, mas que na verdade são acordos entre duas partes que regem um movimento de contrato. Relacionamento afetivo é um contrato, é um negócio que você está fazendo com outra pessoa, porque você é uma pessoa, você está com outra pessoa, vocês fazem um acordo dentro das normas, dentro do que faz sentido para vocês, para viverem de acordo com que o contrato que vocês estabeleceram seja isso, seja qualquer nível de relacionamento afetivo. Então será um ano para você também refinar, depurar como você está trocando, como você está investindo em alguém nesse sentido também amoroso, social. Então o relacionamento também é um contrato. Será um ano muito movimentado de como está sendo esse contrato. E aí, você leu direitinho o contrato? Está bem direitinho dentro do teu ser? Pode ter a opção de mudar alguma coisa dentro desse contrato para ficar mais leve, ter uma troca, ter uma mudança? Hoje é um contrato muito velho, muito antigo, aquela folha timbrada, amarelada, corroída, que está precisando ser rasgado e está precisando ser manifestado algo novo dentro do teu ser e dentro do teu coração. Então é preciso você observar. Muito bem. Agora, aquele que utilizar isso positivamente vai poder ter uma maior troca, uma maior fluidez, uma maior comunicação entre esses dois aspectos que é um relacionamento. Um outro sentido, sociedades. E sociedades inclui amizades, inclui coisas profissionais, inclui tudo que você negocia. É muito importante como você está trocando com os seus amigos. Como você está trocando com um sócio, com uma pessoa que está junto com você. Está sendo algo bom, benéfico? Está sendo uma troca boa? Sendo positivamente isso para você? Observar isso. E no derradeiro sentido da negociação, emprego, trabalho, profissão. 2022 será um dos anos mais importantes para aquele que decidir ou iniciar um novo caminho, ou empreender e movimentar mais no caminho que já está, e se comunicar melhor, ou buscar um emprego, um trabalho, um movimento, porque é um contrato, uma negociação. Então os influxos astrais estarão abençoando todas as pessoas para que elas busquem cada vez mais uma conexão com algo que ela possa receber através daquilo e doar do tempo dela, do serviço dela. Então tem esse movimento de agregar cada vez mais dentro do teu coração e dentro do teu ser um bom contrato, inclusive profissional de trabalho. Quem está pensando em iniciar uma coisa nova, mudar de caminho, mudar de rota, 2022 é o melhor ano para isso. Aí preste bem atenção. Se você iniciar uma nova rota, um novo caminho, eu quero que você preste bem atenção no que eu vou falar. O que é iniciar uma nova rota, um novo caminho? Quer dizer que você tem que mudar completamente? Não necessariamente. Às vezes mudar a maneira de caminhar o caminho já é uma nova rota, porque o destino é o mesmo, mas às vezes pode ser mudar completamente as coisas. Então pode ser ter essa transformação dentro do teu ser. Mas essa mudança, ela precisa ter o quê? Ação do aqui e do agora, e não fantasia. De novo, ó, todos os pilares se relacionam. Precisa ter uma ação do que fantasia. Porque a pessoa que ficar fantasiando em 2022 uma mudança de hábito, de atitude, de movimento, de profissão e não mudar, 2026 vai chegar assim, ó, toque na porta e falar: e aí, o que tu fez com 2022? Fez o que estava precisando? Não fiz. Fiquei olhando a vida passar. Ah, então tá bom. Então vamos chacoalhar o limoeiro aqui, desestruturar as coisas
para que essas folhas que não servem mais caiam e vai doer. Para que coisas novas surjam no teu caminhar, a força. Agora, se você começar a prestar atenção nisso desde já, desse fecundar, desse novo momento, dessa nova oportunidade na tua vida, do que está fazendo sentido para você, 2026 vai chegar para você e vai falar assim, ó, toque, toque, toque. Aí você abre a porta, e aí, fez o que era para fazer? Você vai falar, olha, não fiz tudo, mas grande parte eu fiz, estou procurando fazer. Aí o que acontecerá? Esse momento chegará e te dará uma força, te dará impulso, te dará energia para você consolidar feito um castelo com firmeza, com bastante coesão, e não será qualquer vento que te tirará a estrutura e as bases. Está nas suas mãos e começa por onde? Pela mente, pela tua ação, pelo teu movimento. Então faça o quanto antes. Aproveite que o universo ele é benevolente e ele vem dando mensagens. Ou você acha que essa pandemia foi à toa? Ou você acha que tudo que está acontecendo no universo, guerras, coisas, é à toa? Nem um pouco. E aquele que aprender a ler o céu, ou melhor, se conectar com alguém que traduza, poderá se preparar para todo esse movimento, sabendo que um nascimento, uma expansão está chegando. Então, se eu preparar com aquilo que eu preciso, que eu necessito dentro do meu coração para isso acontecer, chegará num novo horizonte de bastante luz e bastante flores. Prestem bem atenção. Sexto pilar, mídias sociais, audiovisual e multimídia. O que eu quero dizer com isso, com esse sexto pilar? O mundo digital, pessoas queridas e amadas ao meu coração, veio para ficar. E ele veio para ficar com força e vai ganhar muito movimento, que esse mundo digital será a maior fonte, já é, de absorção de conhecimento, de conexão, de interatividade, de busca por entendimento que existe para a humanidade. 2022 vão ter avanços tecnológicos muito maiores do que nós já tivemos até então. Terá muita força de movimentação em 2022. Então, observe que influxos de internet, TV, tudo que é multimídia, tudo isso ganhará muita ênfase, muita energia para trazer informação para as pessoas, para trazer conhecimento. Só que existem as duas naturezas da utilização da multimídia, das redes sociais e desse audiovisual. E quais são as redes sociais, mídia social e multimídia, tá? Então, o que representa isso? O que representa esse aspecto? O sentido negativo disso é as pessoas sendo cada vez mais ignorantes e consumindo apenas conteúdos de ruídos através da TV, do celular e da internet. Então terá uma ênfase maior de distrações em 2022 para fazer com que a pessoa se perca ao longo do caminho, para que ela disperse a energia dela e começará por aqui. Então você tem que começar a fazer um processo de seleção natural do que você realmente está querendo consumir nas mídias sociais, na TV nesse ano, porque vai vir muita informação para você nesse sentido. E aí, num aspecto negativo disso, vai vir o quê? Muita fake news. Muita informação que não é verdade. Isso em todos os âmbitos, em todos os sentidos. Não é somente no sentido político, não é somente no sentido de conhecimento, é em todas as naturezas. Você vai precisar estar muito mais alerta com a tua concentração mental para você perceber se a informação que você está consumindo nas redes sociais e nas mídias, porque as redes sociais, as mídias, elas geram movimentos sociais, se aquele movimento que você está embarcando e defendendo é realmente aquilo que mostra ser. É importante essa depuração. Muitas pessoas vão embarcar em 2022 defendendo causas que não são suas e vão acabar colocando muita coisa em risco.
Não somente politicamente, principalmente isso. Principalmente isso, mas em outros sentidos também. Porque às vezes a pessoa defende uma tese, defende uma ideologia, defende um movimento e nem sabe o que está defendendo. E propaga uma mensagem, propaga uma informação que não é a informação real nem para ela e nem para as outras pessoas. Então é importante que você filtre como você tem utilizado esse movimento das suas redes sociais. Agora, no sentido positivo, você ganhará uma oportunidade de ter mais acesso a mais conhecimento, a mais entendimento, a mais informação, a mais luz através das mídias sociais. As coisas estarão mais de fácil acesso para você aqui nesse momento e nesse período, desde que você utilize isso da maneira correta. Eu já estou fazendo isso agora nesse exato momento, estou ensinando e aplicando. Estou fazendo o quê? Disponibilizando meu tempo, minha energia, meu conhecimento através das mídias sociais. Estamos conectados, todos no mundo todo, para poder consumir uma mensagem verdadeira que faz sentido para o coração. E você quer saber se faz sentido para o coração? Se faz sentir, faz sentido. A verdade ela é difícil de ser definida, mas ela é fácil de ser sentida. E você consegue sentir no teu coração a verdade de uma informação quando ela chega. E é algo que te eleva, que te faz chegar num patamar mais alto, que te faz evoluir. E é importante essa concentração mental para que você desenvolva isso dentro do teu ser, tá? Vamos para o 7º pilar, o derradeiro, o último desses pilares manifestados, para que aí eu possa trazer para você o pilar oculto, que será a base de sustentação desses 7 pilares muito importantes para você. 7º pilar, anota aí, 7º pilar de 2022, mudanças em geral. Será um ano de grandes e rápidas mudanças para toda a humanidade. As coisas, como eu disse, estarão mais rápidas, mais ágeis, e aí dentro desse sentido, muita coisa que era pode deixar a ser para que coisas novas surjam, mudanças. E eu vou subindo os níveis de entendimento da mudança para você, tá? Mas antes tem a mudança que ela é negativa, para algo que não vai te agregar em nada, e muitas vezes essas mudanças elas acontecem de maneira com ignorância, sem filtrar se é ruído, se é clareza, sem se ouvir, sem mentalizar. Então pode ver que todos os outros pilares sustentam entre eles. Então essa mudança negativa, cuide muito bem por onde você muda e para que você muda dentro do teu coração. Agora, num sentido positivo, pode te levar para um novo patamar, para um novo momento, para um novo ambiente, para uma nova oportunidade dentro da tua vida que vai te trazer muita realização e muita prosperidade. Então tem esses dois sentidos. E aí eu quero trazer para você o entendimento de que quem está querendo mudar de trabalho, quem está querendo mudar de cidade, quem está querendo mudar de apartamento, de casa, quem está querendo mudar de qualquer coisa, será um ano muito especial para mudanças. É o ano que, se você estava precisando daquele empurrãozinho, daquela força para poder mudar, para poder transformar o teu novo sentido, é um ano que ganhará muita força. Será um ano para você poder viajar também para novos lugares, conhecer novas coisas, aprender, ensinar. Mas se você quiser mudar, fazer alguma mudança, tanto de trabalho, quanto de rota, quanto de sentido profissional, de relacionamento, de realmente de casa, de cidade, país, é o ano especial para isso. Só basta você ter essa concentração mental, planejamento, fecundação, imaginação para que isso aconteça de uma maneira bem clara. E ao invés de eu sentir a mudança e resistir, porque gera sofrimento, o que vai acontecer com muitas pessoas? Vão sentir a necessidade de mudar, vão ficar presos em apegos, em posses, em inseguranças, não vão mudar, e aí o universo vai vir e vai encaixotar a pessoa e vai ficar difícil da pessoa lidar com as coisas. Então, tá pedindo movimento, tá pedindo mudança. Então, sentir isso é muito importante, mudar para conhecer as suas maiores e melhores versões, porque todas as coisas vão ganhar muito movimento, muita ideia. Então, se você está querendo mudar um comportamento, como a Maria colocou, um pensamento, uma atitude, um hábito, para algo que seja que te liberte com mais luz, com mais entendimento, com mais amor, será maravilhoso para o teu ser, para o teu coração. Invista nisso.
lembre que tudo que você investir aqui em 2022 chegará até 2026 com muita força, com muito movimento. Então, vai desapegando, mudando, se renovando, porque a vida é movimentar. E dentro do movimento que as coisas acontecem e que as coisas fluem. Então, vamos lá, tá? Pro pilar oculto. Pilar oculto, que é a base de tudo isso. Por que oculto? Porque ele não está tão à mostra, ele não está revelado. Mas esse pilar, ele traz a sustentação de tudo isso que nós estamos falando em 2022. Ele traz a sustentação de todo esse movimento que a gente está falando, dos 7 pilares, do que fazer, do que o ano vem apresentar. Esse pilar oculto, ele é fundamental, ele é muito importante. Anotem aí. Pilar oculto, mundo ou plano emocional. Plano emocional. Tem o plano mental e tem o plano oculto do plano emocional. Porque esse ano tem um subregente, um astro subregente, que é a Lua. E a Lua rege o nosso corpo de luz emocional, como nós sentimos as coisas. E esse ano, pela numerologia, é um ano que tem o número 2 3 vezes. E o número 2, ele é um número feminino, número da mãe, o número da lua, o número das águas. Então, tá numa linguagem oculta que não adianta de nada eu perceber, eu mentalizar, eu agir, eu limpar, eu organizar, se não estiver em sintonia com o teu próprio coração, com os teus próprios sentimentos. Porque por essa tripla presença desse número feminino e o número da lua, isso é muito forte. E agora, mulherada, boas notícias para vocês, viu? 2022 é um ano feminino. É um ano das mulheres. É um ano que vocês vão ganhar força, movimento, de ação. Vocês vão ver cada vez mais mulheres chegando em lugares altos, comandando as coisas, organizando as coisas, porque é um ano da presença feminina. Graças a Deus terá essa presença feminina, porque traz mais perfume, traz mais cor, traz mais alegria e mais criatividade. Como diz o meu querido e amado amigo Geraldo Franco, o mundo das mulheres é muito mais colorido. E eu também acho isso, porque é um movimento muito bonito e muito especial. Será o ano de vocês, o ano feminino. Nós, homens, temos que avivar essa força feminina dentro de nós, de recepção, de intuição, de sentimento, de sensibilidade, tudo isso dentro de nós. Mas para as mulheres será o ano de vocês, tá? Então, percebam, precisa nesse ano uma fluência entre os sentimentos, o plano emocional, com o plano mental. Precisa dessa harmonia entre essas duas áreas esse ano. Gui, qual é a mais importante? As duas. Eu vou contar uma breve história para você. Um dia tinha um aleijado e um cego e estavam perdidos dentro da floresta. O aleijado sabia a saída, mas não tinha as pernas para poder andar. O cego não sabia a saída, mas podia se locomover. E de tanto baterem a cabeça, de como realmente agilizarem e saírem daquela floresta, chegaram um momento que o cego colocou o aleijado nas costas e o aleijado foi guiando o caminho, porque ele enxergava para o cego, e o cego que tinha as pernas foi andando até a saída da floresta. Moral da história, não tem mais importante. Não é a razão, o pensamento ou o sentimento, são as duas coisas juntos. Então não adianta de nada planejamento, tudo que a gente falou dos pilares, se não tiver em sintonia com o teu coração, se não tiver em sintonia com o teu sentimento, se não tiver em sintonia com o teu plano emocional, porque senão não terá força para você vencer o que você precisa vencer ou chegar no objetivo que você precisa chegar aonde você quer. Então é preciso que você esteja em harmonia com o teu sentimento. Agora, você tem duas opções. O universo é bondoso, ainda dá opções para você. Primeira opção, você pode ficar se vitimizando num movimento passivo,
não querendo mudar emocionalmente, não querendo ouvir o teu coração. Só que essa água dentro do teu ser, ao invés de ser uma água próspera, uma água com luz, com pureza, será uma água suja que não terá vida. Ou você pode ter uma posição ativa de você escutar cada vez mais os teus sentimentos, escutar cada vez mais o teu coração, ver se o que você está pensando, se você que está planejando, está verdadeiramente ligado com o teu sentimento. Está em sintonia com o meu plano mental, está em sintonia com o meu plano sentimental, eu ajo para poder realizar. Porque tem muitas pessoas que, não, eu quero prosperar, eu quero crescer, eu quero fazer, eu quero movimentar, ficam pensando aqui, na mente, mas muitas vezes não tem nada a ver com o sentimento, com o coração. O que acontece com essas pessoas? Dificuldade de realização, dificuldade de chegar no objetivo. Agora, se a pessoa está mentalizando algo e aquele algo está em sintonia com o coração dela, com o sentimento, com o plano emocional, tudo ganha força, tudo ganha vida, ganha movimento para as coisas realizarem. Então é importante que você veja, sinta e perceba como estão os teus sentimentos ao longo desse ano também. Escute-os, observe-os e sinta, porque eles são sinalizadores da tua alma, são sinalizadores do teu espírito. E a grande humanidade está amortecida por tanta informação, por tanto ruído e desconectadas do próprio coração. Por isso vivem em sofrimento, por isso vivem atrapalhadas, por isso vivem vivendo dificuldades. Aqueles que estão conectados com o próprio sentimento estão conectados ao grande coração do universo. Essa palavra vocação vem do latim, é a união de duas palavras, que essas duas palavras são vox e core, que dá vocare, que é voz do coração. Então precisa ouvir a voz do coração. Mas para poder ouvir a voz do coração e encontrar essa vocação original espiritual, precisa limpar os ruídos. Como é que eu vou encontrar o meu caminho? Como é que eu vou encontrar o que eu nasci para ser? Como é que eu vou melhorar em potencialidades, me realizar profissionalmente, nos relacionamentos, na família, se eu fico só consumindo ruído? Se você fica só consumindo ruído, como é que você vai fazer isso? Como é que vai melhorar? Se está confusão, é porque está tendo um desalinhamento do teu ser, do teu coração, da tua mente com os teus sentimentos. Então esse fundamento é muito importante para o desenvolvimento do teu ser, por isso é o pilar oculto. De nada adianta pensar, buscar, compartilhar isso, aquilo, se não tiver a verdade do teu coração junto disso, se não tiver a sintonia disso, porque esse subregente, esse regente emocional desse ano, ele está atuando como uma base fecundativa. Consumir ruído é consumir tudo aquilo que não te eleva. Eu vou dar um exemplo para você de um ruído, Big Brother. Eu preciso ser sincero com você. Se você me trazer um ponto, alguém aqui, um ponto que agrega para o teu crescimento e evolução e te torna uma pessoa melhor, eu paro de falar disso agora mesmo. Não tem um aspecto. Então é ruído. Vamos dizer assim, o que é consumir ruído? Informações desnecessárias, que não vão agregar nada para você. Ficar ali rodando o feed do Instagram é consumir ruído. Eu não estou dizendo que eu estou isento disso, mas eu venho procurando cada vez mais limpar, entendendo a importância disso. A importância dessa limpeza para poder ter sintonia com o coração e melhorar a comunicação com o quê? Com a espiritualidade, com Deus, com a vida, para perceber os sinais. Você já percebeu? Eu vou dar um exemplo bem básico. Parece até brincadeira. Você já percebeu quando as pessoas vão estacionar o carro, o que elas fazem quando está tocando música alta? Geralmente diminui o volume da música. Muitas pessoas fazem isso. Para poder ter o quê? Mais concentração. Então é preciso diminuir algo que está ressoando alto, que afeta a concentração, que afeta a conexão consigo mesmo. Então é preciso diminuir esse ruído para poder concentrar. E a pessoa consegue ir lá fazer o que precisa. Tenta conversar com alguém numa festa. Tenta conversar com alguém num lugar onde tem muita gente falando, muita música nesse momento. O que acontece? Não consegue. Porque as pessoas não se escutam, porque tem muito ruído. Então o ruído é tudo isso, tudo que faz barulho dentro do teu ser, que não causa harmonia, que não causa dentro de você bem-estar, tranquilidade. É só você observar o sentimento que você está sentindo aqui agora. É um sentimento de ruído, de confusão, um bem-estar, uma paz, uma tranquilidade, porque você está investindo em você, porque você está vencendo a resistência para poder estar aqui. Então, observa. É só observar o que você consome. E esse ano de 2022, muitas coisas vão chegar para as pessoas para poder consumir. Elas,
as coisas vão consumir as pessoas, aqueles que não estiverem preparados para isso. Então, com tanto movimento político, Copa do Mundo, informação às coisas, você tem duas opções. Ou você pensa, ou você é pensado. Duas opções. Não terá outra coisa. Ou você é dono da tua própria vida, do teu movimento, ou guiarão a tua própria vida e o teu próprio movimento. Beijão, fiquem com Deus.